Boa noite para todo mundo. Vamos para mais um resumão do dia, hoje 14 de março de 2023. Bom, vamos lá, pessoal. Bolsas na Ásia aí fecharam no negativo nessa madrugada, refletindo a negatividade aí das bolsas dos Estados Unidos e da Europa no dia de ontem. Isso muito proveniente aí das quebras dos bancos que eu comentei com vocês aí, que tá no radar de todos os investidores, ok? Commodities, vamos falar agora de commodities. O minério de ferro está estável, ele teve uma leve queda na madrugada, mas já recuperou ao longo do dia, mas assim, tudo bem dentro da estabilidade. Lembrando, igual eu falei com vocês ontem, pessoal, que o minério de ferro, ele se estabilizou num patamar alto aí, né? Isso refletiu, inclusive, positivamente aí na nossa Vale negociada na nossa bolsa aqui, tá? Já o petróleo, pessoal, ele não teve a mesma sorte. O petróleo hoje chegou a cair mais de 4%, petróleo aí, tanto petróleo negociado na Bolsa de Chicago quanto petróleo negociado na Bolsa de Londres, chegaram a cair aí mais de 4%, muito reflexo aí da expectativa de queda de demanda aí pelo aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, pelas incertezas provenientes da contaminação ou não, do tamanho do buraco desse problema dos bancos nos Estados Unidos, né? Será que é a ponta do iceberg só? Ou será que realmente foi estancado e tá tudo bem? Enfim, essa não saber profundamente sobre o fato fez com que gera insegurança, preocupação dos investidores e faz com que eles não acreditem aí numa recuperação, que a recuperação da China por si só vai ser o suficiente para aumento de demanda de petróleo no mundo, tá bom, pessoal? Além disso, hoje de manhã, a OPEP, o cartel, que eu já expliquei para vocês aqui, que controla aí o preço do petróleo, né, praticamente, eles soltaram seu relatório mensal e as estimativas de demanda de petróleo não se alteraram, tá? Porque no relatório deles, eles fazem esse contraponto. Então, assim, existe uma queda de demanda, uma possível queda de demanda por uma recessão econômica, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas existe uma expectativa de crescimento econômico na China. Então, assim, no final das contas, não tem alteração de demanda e não tem alteração de oferta. Então, o relatório deles ficou dentro desta estabilidade de informação aí, porém, o petróleo sentiu muito com a informação de inflação, o indicador, né, de inflação ao consumidor que saiu lá nos Estados Unidos hoje de manhã, que já eu comento com vocês. Provocou aí a queda desses 4% aí que eu comentei com vocês do petróleo, tá bom? Bom, vamos agora lá para a Europa. A Europa hoje, pessoal, bolsas bem positivas, tá bom? Na verdade, é muito mais uma recuperação do tombo que elas tomaram ontem, que eu comentei com vocês aí, que numa média as bolsas lá caíram mais de 3% no dia de ontem. Então hoje foi uma recuperação dessa queda de ontem. Um ponto em específico aí, falando de bancos, né? O Credit Suisse, que é um banco que vem com problemas financeiros aí já faz um tempo, ele soltou uma nota de ontem para hoje sinalizando que ele pode ter encontrado novos problemas financeiros, aí, novas situações financeiras que requerem atenção deles. Isso fez com que a ação dele caísse um monte na Europa. E, inclusive, pessoal, desde a máxima histórica do preço da ação, né, do Credit Suisse negociada na Bolsa, foi em 2017. E desta máxima até hoje, a ação já caiu 97%. É muita coisa. E essa sinalização aí corrobora com essa queda que eu tenho comentado com vocês. Mas, de qualquer forma, bolsas na Europa hoje num processo de recuperação, fechando inclusive com uma média aí de 1% e pouco de alta. Tá bom? Agora vamos lá para os Estados Unidos. Bom, lá nos Estados Unidos, pessoal, também em dia de recuperação, as bolsas por lá fecham bem positivas aí, com mais de 1% de alta. Saíram por lá dados de inflação ao consumidor, o CPI, que eu já expliquei para vocês aqui também. E o CPI, bom, o CPI geral, ele veio bem em linha com o que era esperado. A inflação nos Estados Unidos hoje ao consumidor está em 6%, tá? Era esperado 6 e veio 6. E a inflação, o CPI núcleo, que é aquele que pega o CPI, só que ele exclui os itens mais voláteis, como energia e alimento. Esse veio um pouquinho acima do esperado. De qualquer forma, pessoal, os investidores agora acreditam que na próxima reunião de política monetária lá nos Estados Unidos, que vai ser na semana que vem, o Banco Central americano, ele aumente os juros só em 0,25 base points, mesmo com esse CPI vindo aí em linha, numa queda lenta, né, ou até um pouquinho acima do que era esperado quando se trata do CPI núcleo. Por quê? Porque o Banco Americano agora, igual eu falei com vocês ontem, ele tem dois pratinhos aí para balancear. De um lado ele tem que controlar a inflação, e se controla a inflação subindo os juros, por outro lado aí ele pode ter uma crise sistêmica bancária,
ao subir juros, né? Pode ter tem esse efeito colateral, pode ter esse efeito colateral, não é mesmo? Então, de qualquer forma, mesmo com esse dado saindo hoje, assim, se não fosse a quebra, pessoal, dos bancos que aconteceu nesses últimos dias por lá, talvez, este dado hoje deixaria o investidor mais propício a acreditar que o Banco Central americano subiria a taxa de juros por lá em 0,5 base points na reunião da semana que vem. Mas com essa quebra, eles já acham que o Banco Central americano não será tão agressivo assim e as apostas estão em 0,25 base points, tá? De qualquer forma, então, as bolsas por lá fecham bastante positivas, uma recuperação da queda de ontem, da queda dos últimos dias, na verdade, certo? Bom, vindo aqui para o Brasil, por aqui a gente não acompanha essa recuperação que aconteceram nas bolsas mundiais e a gente fecha praticamente no 0 a 0, tanto a nossa bolsa quanto o nosso dólar. Oscilou positivo, oscilou negativo, mas no final das contas, no final do dia, acabou aí no 0 a 0, tá bom? Hoje, logo cedo, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele apresentou o projeto de arcabouço fiscal para o vice-presidente, o Alckmin, e segundo ele, o Alckmin achou muito bom. Ele pretende apresentar aí para o presidente Lula ainda esta semana, visto que o presidente Lula está com uma viagem agendada para a China, mas ele falou que vai apresentar para o Lula antes dele ir para a China. Uma vez apresentado para o Lula e o Lula, de acordo com o projeto, provavelmente o Congresso, a próxima etapa é ir para o Congresso e o mercado e as pessoas, enfim. Nós vamos passar a deter conhecimento desse projeto do novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos, certo? Bom, além disso também, pessoal, hoje de manhã o presidente Lula ele fez uma reunião com seus ministros todos e deu um novo puxão de orelha ali nos ministros. Eu não sei se vocês lembram, mas no início do ano, à medida que ele foi selecionando, divulgando os ministros que fariam parte da sua equipe ministerial, os ministros começaram a dar muitas entrevistas e a soltar muitas informações desencontradas. Isso, inclusive, esse ruído que aconteceu lá atrás gerou muito desconforto, o mercado ficou super instável porque ele não sabia mais em quem acreditar. E na época, o Lula teve que chamar todo mundo e falar, pessoal, só pode dar entrevista ou divulgar um projeto, um processo ou um benefício para a população se passar pela Casa Civil e se passar por mim. Porque senão fica muita informação desencontrada. Eu comentei isso muito com vocês nos resumões lá de janeiro. Bom, pois bem, acontece que eu não sei se vocês viram, mas ontem divulgou uma notícia de que o governo daria aí duas passagens por ano, parece, de R$200 para servidores, pensionistas, estudantes, enfim. Essa informação, pessoal, foi uma informação divulgada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e ela não foi combinada com o presidente, ela não foi alinhada com o ministro da Fazenda, porque alguém vai ter que pagar essa diferença nos preços das passagens. Enfim, isso não foi combinado, ele soltou sem alinhar com ninguém, e aí o Lula já rapidamente chamou todo mundo para fazer uma reunião para falar, pessoal, não podem divulgar esse tipo de coisa sem combinar com a gente antes, mesmo porque não são projetos, benefícios do ministro ou do ministério, é do governo, é uma unidade. Então ele chamou todo mundo para dar esse puxãozinho de orelha na turma. E em se tratando deste benefício de R$200 para as passagens, eu não sei onde isso vai parar, porque aparentemente o jogo não foi combinado, não foi estudado aí, não foi nem aprovado para poder ser, então, divulgado. Ok? Mas de qualquer forma, isso não fez preço no mercado, isso não faria preço no mercado, mas até porque ele controlou muito rápido esses ruídos que começaram a se espalhar demais lá em janeiro e agora o Lula foi mais rápido nisso daí. Tudo bem? Bom, então assim, o nosso mercado hoje, ele segue aí... um outro ponto. Teve uma votação lá no Congresso hoje, e aí o Congresso votou que eles querem... vão convidar, porque ele não é obrigado aí, mas vão convidar o presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, a ir ao Congresso para poder explicar a taxa de juros no patamar de 13,75% e para explicar também as oscilações do dólar nos últimos 2 ou 3 anos, não sei. Ok? Então isso foi aprovado, provavelmente nos próximos dias aí vai ter um agendamento para o Roberto Campos Neto ir até o Congresso falar sobre a taxa de juros. Lembrando que isso foi fruto daquela briga e ruído que teve quase o mês de fevereiro inteiro aí entre governo, PT, o partido do PT contra o Banco Central brasileiro e gerou muita instabilidade na nossa bolsa na época, certo? Bom, fora isso, pessoal, o nosso mercado aí tá no compasso de espera, né? Eles querem saber, no final das contas, assim... Eventualmente a gente vai ter mais informações sobre o projeto do arcabouço fiscal, a reforma tributária, enfim, esses passos econômicos aí que os investidores tanto esperam, ansiosos aí para tomar partido, né? Se confiam nesse tipo de projeto para seguir apostando e investindo no Brasil, se não confiam e tomar suas posições, tá bom?
Só um ponto em específico aqui, mas assim, nada demais também, a título de informação. Ontem na entrevista que o Fernando Haddad deu, eu esqueci para quem, mas ele deu uma coletiva em que ele comentou que a reforma tributária, ele espera que todos os trâmites estejam aprovados aí, enfim, resolvidos até outubro. E o Arthur Lira, que ele é o presidente da Câmara, ele já falou o contrário. Ele falou, pessoal, eu não vou me comprometer com nenhum prazo em específico, afinal de contas é um tema polêmico, é um tema delicado, é um tema complexo. E aí, nós ainda não temos uma base de apoio para aprovar a reforma tributária. Esse é um ponto importante, pessoal, porque assim, o mercado, os investidores, eles anseiam pela reforma tributária. É um projeto importantíssimo para que o nosso país continue crescendo e se desenvolvendo, e não ter essa base de apoio é um asterisco aí que o governo vai ter que costurar ali para poder fazer acontecer. Inclusive, ele já tem feito isso com alguns cargos dos Correios, do BNDES, enfim, por aí vai. Certo? Mas é só a título de curiosidade aí, que foi um contraponto da fala do Fernando Haddad de ontem. De qualquer forma, nossa bolsa praticamente no 0 a 0, nosso dólar praticamente no 0 a 0, não acompanhamos o rally de alta do mundo de hoje, mas vamos acompanhar o dia de amanhã, certo? Um beijo, boa noite para todo mundo e até amanhã. Tchau!